GJR Entrevista. Câmeras já liberadas, microfones também abertos. Conosco nos estúdios da Clubinense, primeiro bloco, a doutora Júlia Freire. Nosso sócio, né? TechSul. E agora investidor também, sócio investidor. Esse novo empreendimento que vai falar de saúde, vai falar também de bem-estar feminino. E eu já quero dar bem-vindos aos dois. Bem-vinda, Júlia. Prazer te conhecer pessoalmente. Obrigada. Bom dia, bem-vinda, Júlia. Bom dia, obrigada. Bom dia, Márcio. Meu amigo André, tudo certo? Nossos ouvintes, bom dia. Bom, vamos começar, né? Esse novo empreendimento que vai se chamar Svelte, né? Uma clínica que tá chegando. Mas antes eu queria conversar um pouquinho com a Júlia, apresentar a Júlia aqui pra comunidade. Bem-vinda, Júlia. Me conta um pouquinho da tua especialização e da tua chegada aqui na Serra Gaúcha, aliás, né? Veio do Rio de Janeiro. Conta um pouquinho pra nós. Márcio, então, eu sou carioca, né? Vão perceber aí pelo sotaque, pelo chiadinho. Eu cheguei aqui no Sul, aqui em Gramado, tem mais ou menos uns 6 meses. Sou formada em medicina pelo Rio de Janeiro, pela Universidade do Grande Rio. E faço especialização na parte de endocrinologia, mas tenho já alguns cursos focados nessa parte de emagrecimento, protocolos avançados em emagrecimento, lipedema, reposição hormonal, implantes bioabsorvíveis de hormônio, terapias injetáveis. Então, eu tenho algumas especializações nessa área e sou pós-graduanda em endócrino. Aqui no Sul, eu trabalho atualmente como clínica geral, né? Aqui em Gramado, no postinho ali do Pórtico 2, e também em alguns hospitais. E agora a gente está indo para essa área aí da clínica, da Svelte, para a gente focar mais nessa questão da endócrino, dessa saúde mais individualizada, assim. Tu sabes que endócrino é um ramo essencial hoje. Sim. E que tem um déficit de profissionais aqui na região. Sim. Gigantesco. E que bom que tu chegaste, né? Até vamos falar, já colocar o André no assunto, né? Que é o André, que é o teu parceiro nessa empreitada, né? Pra falar um pouquinho da Svelte, pra depois a gente também falar dos protocolos e tudo mais que vocês vão seguir. André, como é que surgiu esse approach? Você conheceu a Júlia e essa ideia de fazer uma clínica, né? A Svelte vai ficar ali no bairro Parque das Hortênsias, ali, né? Parque das Hortênsias. É Laje de Pedra agora. É Laje de Pedra? Subiu pra Laje de Pedra. Oficialmente é o que eu recebi, né? Tu recebeu? O bairro Foi só eu me mudar daquela região que botaram Laje de Pedra. Não tá mais lá? Não tô mais lá. Putz, não foi isso. Mais pedindo carona, né? Por isso que eu não te pedi mais carona. Bom, na real, eu sempre tive A gente sempre tem essa veia de estar inventando alguma coisa, né? Desde os meus tempos já de adolescente, a gente sempre tem uns objetivos. E, né, nessa vida, os primeiros não deram certo, né? Mas chega uma hora que tem que dar. Então, por isso que eu sempre repito, né? O próximo tem que dar, né? E eu já tinha tempo essa intenção de atuar nessa área, que é uma área bem interessante. E o ano passado eu fui a São Paulo e fiz um protocolo desse medicamento, que é um medicamento moderno e até tecnológico, que chamam. E deu muito bom, né? Deu super certo, fiquei melhor. Então eu resolvi tentar atuar nessa área. Então precisava da parte profissional, né? Parte clínica, do médico principalmente. E aí, agora no final do ano passado, que a minha casa lá ficou... Eu troquei ela e a casa ficou ali pronta, né? Para algum investimento. Então, como eu conversava com alguns amigos e um deles me disse, olha, tem uma doutora aqui que está do Rio de Janeiro, pode ser que se interesse pelo projeto. E aí eu já tinha mais 2 opções também, mas conversei com a Júlia e eu acho que ela foi bem proativa, né? Ela já acho que tá tudo certo, acho que podemos tocar em frente, então o profissional que eu precisava, né? E ela é nova também, estuda muito mesmo, bem dedicada, então não tem por que a gente não fazer essa opção. E eu acho que vai dar muito certo, porque inclusive com alguns profissionais que eu conversei, todos apoiaram, disse que exatamente essa especialidade esse formato que a gente vai montar aqui, não tem aqui na região. Então, a princípio é para surtir muito sucesso aqui.
até vamos falar um pouquinho sobre essa especialização, porque hoje é uma questão, inclusive hoje a gente trouxe a notícia, né, de uma pessoa tentando fazer por conta, né, e de forma equivocada um protocolo de emagrecimento e acabou, né, tomando remédios falsificados e tudo mais e tá na UTI, né? Então, a importância não apenas de tu fazer um protocolo de forma correta, com medicamentos certos, mas também do acompanhamento de um profissional, porque cada pessoa é única, né? A DNA é único, né, Júlia? Então, queria que tu falasse um pouquinho dessa ideia, primeiro desse protocolo de emagrecimento, o que a Israel te pode entregar nisso, junto com a tua especialidade. Sim, essa questão do protocolo, antes de começar a falar um pouco do protocolo, na verdade, a ideia de aceitar ali a proposta do André boa. E de começar na clínica, né, veio também de uma questão muito pessoal minha que, às vezes, por exemplo, no posto onde eu trabalho hoje, né, falta tempo pela agenda corrida do posto de marcar, às vezes, um paciente a cada 15 minutos. Falta um pouco de eu poder exercer a medicina que eu acredito, né? De justamente atender um paciente da forma individual que ele precisa. Lá na clínica, a gente vai construir as agendas, né? Já estamos construindo com 1h30 de consulta para cada paciente. Justamente pelas individualidades e particularidades que cada paciente me traz. Então, esse poder levar isso para a minha clínica, para o meu consultório e botar o tempo que eu quero sempre foi um desejo meu, assim, de poder atender com o tempo que eu preciso e com a atenção que o paciente merece, sabe? E é isso que a gente quer montar num protocolo, né? Por isso que eu, sempre que algum paciente me procura e fala, doutora, por exemplo, quanto que é o preço? Eu não sei porque não é um preço tabelado. Depende muito do quais são as suas necessidades, do exame que você vai me trazer, de qual déficit que você está apresentando. Ou, por exemplo, o carro-chefe do emagrecimento, né, são as canetinhas emagrecedoras, né? O Mounjaro, o Ozempic. Mas, por exemplo, às vezes é um paciente que chega para mim que tem contraindicações a usar alguma dessas medicações. Porque existem contraindicações. E muitos desses pacientes que estão usando por conta própria ou até medicações ilegais nem sabem que existem contraindicações. Por exemplo, se você tem histórico pessoal ou familiar de algum câncer endócrino, por exemplo, um câncer na tireoide, você não pode usar essa medicação. Mas então... E aí você usa, não sabe, depois você vai parar na UTI, você tem um problema grave e não sabe. Então, assim, depois de uma anamnese muito bem feita, uma consulta muito bem feita, a gente tem contraindicações absolutas, contraindicações relativas, e aí a gente escolhe um melhor tratamento. Talvez o melhor tratamento para o Márcio seja o Mounjaro. Para o André, não. Ele vai emagrecer, mas não com o Mounjaro, porque ele tem alguma contraindicação, ou porque ele apresenta um exame com uma deficiência muito importante de algumas vitaminas, que primeiro eu preciso corrigir isso, porque senão o corpo dele vai sentir demais com esse emagrecimento. Entendeu? Porque, assim, essas canetas, assim, elas fazem um emagrecimento muito importante em um tempo muito curto, né? Alguns estudos comparam até com uma bariátrica. Então, assim, o paciente fica com realmente um déficit de enzimas e de vitaminas. Então, se o paciente já me apresenta um exame muito bagunçado, eu primeiro preciso corrigir aquilo para depois iniciar o tratamento. Então, essa é a importância de analisar individualmente cada paciente e ter um médico, um profissional que entenda aquilo, acompanhando cada paciente, sabe? Hoje a gente vê muito, né, as pessoas nessa senso de busca pela questão muito estética, né? Sim. Elas primeiro pensam na estética, né, Júlia, André, Léo, que estão aqui conosco, antes de pensar na saúde. Tipo assim, eu preciso ficar magro. Chegou o verão, eu quero emagrecer. Aquele Quero imediatismo, estar bem, né? Mas tem esse outro lado, né? Então Sim. é a importância de um profissional e a importância de entender o que cada pessoa quer. Porque, vou conseguir uma receita, tem muito disso, né? Não adianta a gente ser hipócrita e dizer que não. Vou conseguir uma receita com um médico que é primo de um amigo meu, não sei o que, o médico vai lá e dá uma receita. Não Sim. pode ser assim, né, Júlia? Igual teve uma paciente que me procurou e ela falou assim, doutora, tem uma colega minha lá da escola, uma professora, que tá trazendo o Mounjaro do Paraguai. O que a senhora acha de eu usar? Aí eu falei com ela, meu bem, primeiro que é ilegal a entrada dessa medicação, né? A Anvisa proibiu, tem nota, tem lei. É proibida a entrada dessas medicações, tanto do Paraguai quanto da Argentina, né? Que são o Lipolés, TIG, tem os nomes assim. Eu falei, é proibida a entrada, se entrou, já entrou em forma de contrabando. E por que a Anvisa proibiu? Porque elas não têm fiscalização, elas não têm rótulo, a gente não sabe o que tem ali dentro. E eu até brinquei com ela, eu falei assim, olha só, pode ser que você esteja aplicando água com droga. Droga também emagrece. Tem paciente viciado em droga que fica sem fome, que fica magro, que não come.
Você tá aplicando uma coisa que você nem sabe o que é, não tem rótulo. Então, assim, é muito perigoso, né? O paciente realmente, principalmente as mulheres, eu vejo isso, tem essa busca incessante pelo corpo perfeito, pela magreza, né? Por esse corpo ideal que a mídia coloca e muitas vezes não leva em consideração a própria saúde, né? Que é um risco muito grande. A gente vê... Eu vi um tempinho atrás, tem uns 2 meses, uma blogueira aí super famosa que teria acesso, teria condições financeiras, né, de bancar um médico, um nutricionista, um acompanhamento muito bom e foi usar por conta própria essas medicações e saiu da casa do apartamento dela de ambulância porque entrou começou a passar mal e vômito, desidratou e desmaiou no apartamento, tiveram que chamar a ambulância para buscar. Então, assim, é a importância de você ter um médico tanto para indicar corretamente o uso, quanto para, né, manusear os possíveis efeitos colaterais e talvez suspender a medicação, talvez ajustar a dose, tudo isso, né? Não é só sair metendo medicação sem ter um acompanhamento. Sim. Isso vale pra tudo, né? A gente fala tudo. hoje em dia das canetas porque é a moda, mas vale pra qualquer medicamento, Sim. né? A automedicação é um problema gigantesco no nosso país, né? Outra tendência que a gente tem falado muito, né, durante o ano de 2025, falamos bastante sobre essa questão da reposição hormonal, da questão da menopausa, e é um público que também tem crescido cada vez mais a busca por esse tipo de especialidade, né, Juliana? Sim, eu tenho bastante cuidado e bastante carinho com o público feminino, porque muitas vezes essas mulheres, principalmente no climatério e na menopausa, elas são negligenciadas, vamos dizer assim, pelos médicos, né? Porque, primeiro, só para definir, né, para vocês e para os nossos ouvintes, o climatério é esse período de transição, né, entre a vida reprodutiva, a vida fértil da mulher e o período de menopausa, que é ali quando ela para de menstruar. E a menopausa é de fato aquele marco da última menstruação. O que acontece? Muitas vezes, eu tenho até um professor que fala isso, né? Chega a ser uma negligência do médico quando ele atende uma paciente que vem com queixas de menopausa, de sintomas de menopausa, aqueles calores, né, aqueles fogachos que a gente chama, que às vezes acorda ela à noite, ela não consegue mais dormir, ou tem aquele sono inquietante por causa desses calores, baixa de libido, distúrbios de humor, né, variação de humor repentina durante o dia, são todos critérios de inclusão numa reposição hormonal. E o médico ouve todas essas queixas da paciente, sabe que existe medicação, existe terapia hormonal que melhoraria isso e negligencia a paciente ao não tratar, né? E muitas vezes assim, eu não sei tratar, eu não sou especialista nessa área. Tudo bem, mas encaminha então. Encaminha um endócrino, encaminha um ginecologista. O seu preconceito com o hormônio não pode ir além do benefício que pode ter na vida de uma mulher a terapia, né, de reposição. Tem muito preconceito ainda, né? Tem muitos médicos que têm preconceito com a terapia de reposição, tem muitos médicos que têm preconceito com o hormônio. É óbvio que eu também não vou ser hipócrita de falar que tem muitos médicos e muitas pessoas que usam hormônio de forma errada. Sim, mas principalmente os hormônios femininos, eles fazem muitas mudanças, né, significativas na vida da mulher. A mulher, e por que eu falo que eu tenho muita empatia pelas mulheres ali? Porque eu sempre brinco com elas, eu falo assim, nossa, a gente sofre desde pequenininha e parece que passa a vida inteira sofrendo, né? Porque a mulher ali, quando ela tá nos seus 12, 13 anos, ela entra naquela fase, começou a menstruar. E aí tem todo aquele período de adaptação, e ela começa a menstruar, e aí cólica. Naquele momento, os hormônios dela todos estão subindo, indo lá pra cima. E aí tem todo aquele período de adaptação. E muitas vezes essa menina nessa idade, ela procura o médico, procura o ginecologista e ela recebe um anticoncepcional para ajudar num fluxo intenso, numa cólica. O anticoncepcional nada mais é do que hormônios. E esse não é visto com maus olhos, né? E aí, depois quando ela chega na menopausa, esses hormônios vão lá no pé, caem tudo. E de novo ela sente muitos efeitos colaterais por isso. O que a terapia de reposição vai fazer é tentar voltar eles um pouquinho ao normal para ela sentir um pouco menos essa transição. Qualidade entendeu? de vida, né? Sim. Eu pego mulheres às vezes ali no climatério ou que já estão até na menopausa que falam, doutor, eu não consigo mais ter ânimo para fazer nada. Sintomas depressivos até. Eu não tenho força, eu não consigo ir para academia como eu ia, eu não consigo fazer pilates, eu não tenho desejo sexual, e isso é muito importante para a mulher, né? A libido, muitas vezes, tem muitos fatores envolvidos, né? Porque a mulher é estimulada sexualmente por muitos fatores. Mas
tem muita questão hormonal também. Então, isso envolve muita coisa, né? Às vezes ela fica preocupada, ai, meu marido vai me abandonar porque eu não tenho mais desejo sexual. Então, assim, às vezes a mulher sofre de várias formas por uma coisa que a gente conseguiria resolver, né? Importante isso, né? Importante as pessoas saberem que a partir de agora vão ter. Eu quero falar da clínica rapidinho, né? A gente tá com tempo aqui, né, Léo, ainda um pouquinho. Falar um pouquinho da clínica, né? Quando é que é a estreia oficial da Svelte? Quem quer falar? A Svelte, a gente começa a atender a partir de semana que vem. Já estamos com as agendas abertas. Opa! Já podem estar marcando suas consultas a partir de terça-feira, dia 27 de janeiro. A gente já está atendendo com as portas abertas. Podem marcar consulta. A ideia da Svelte até a gente fala, né? Svelte, saúde integrada. A ideia é ter uma clínica de saúde que se converse, né? Então, eu estarei em um consultório atendendo vocês nessa parte de endocrinologia e tudo que envolve a endocrinologia, mas ter outros profissionais que trabalham conosco e que vão auxiliar, né? Então, eu tenho um nutricionista que trabalha junto comigo e vai te auxiliar nesse processo, e outros profissionais, até se algum profissional que esteja nos ouvindo tenha interesse em agregar e somar ao nosso time também, e que trabalhe com áreas assim que conversam, né? Área da estética, área da beleza, dermatologia, essas coisas, porque a ideia é ter uma clínica completa e oferecer tudo para o nosso paciente em um lugar só, né? Eu emagreci ali, fiz um processo de emagrecimento com a doutora, mas agora eu queria também fazer um preenchimento labial, vamos supor, Sim. né? Queria fazer uma harmonização facial. A gente também teria esse espaço na nossa clínica. Ou, agora eu tô com queda de cabelo, uma dermatologista também. Então, criar um espaço bem medicina integrada, assim. Multidisciplinar. E a minha pergunta né? Tu falaste, claro, né? Da parte feminina, mas homens também podem ser atendidos? Claro. O espaço da Svelte, a gente fez bem questão, até o André trouxe isso pra gente, porque eu atendo muitos homens também, tem alguns amigos do André, até que ele trouxe pra gente pra eu poder atender. Então, a clínica, ela é bem neutra, assim, né? Eu não deixei nada muito feminino, para ser um ambiente bem acolhedor para homens, mulheres. É só essa questão da menopausa que eu deixei bem claro das mulheres, porque às vezes, por ser um tabu muito grande, elas sentem vergonha de falar sobre isso e acham que não vão ser acolhidas. Mas emagrecimento, diabetes, várias questões masculinas também a gente vai tratar lá e atender todos os homens muito bem também. Quem quiser seguir a clínica no Instagram, Svelte, né? @Svelte. Isso, né? Svelte Clínica. Mas vamos soletrar, porque é um nome que, né? O nome foi construído. Foi construído. Hoje em dia, pra conseguir um nome novo é muito difícil, né? Então... É SVELT. Sierra Vitor Eco Lima Tango. Isso. Ó, Vou. da aeronáutica é Viu isso. só? Alfabeto fonético. E a gente também vai postar depois um cortezinho no nosso grande jornal regional pra quem quiser ver. E a gente vai marcar também já a @ da clínica ali pro pessoal também. Pode também me chamar no Instagram. O meu Instagram é aberto também. Tem ali o meu WhatsApp profissional. Doutora Júlia Freire. Isso. @doutora Júlia Freire. Pode me chamar lá pra agendar consulta, tudo direitinho. E o endereço pra gente reforçar ali então, no Laje de Pedra, portanto, no bairro Laje de Pedra. Vamos reforçar o endereço. O endereço, André? Rua. Ali é a Rua Luiz Gale, número 503, no Parque Laje de Pedra. Vai em direção. Bairro Laje de Pedra. Isso, pega a rua em direção ao reserva e pega a esquerda, acho que na segunda, se eu não me engano. Segunda esquerda segunda esquerda, né? Acho que é a quarta casa. E o WhatsApp para contato tá 5499 460 7474. Vou repetir: 5499 460 7474. Perfeito, Lia. Tá dado o recado. Obrigado, parabéns, sucesso, doutora Júlia. Muito obrigada, meninas. Portas sempre abertas aqui da rádio quando quiserem voltar a falar sobre saúde da mulher. Acho que a gente vai ter bastante pauta durante o ano pra chamar a Júlia. Muito obrigada. Sim. Um rápido intervalo, a gente já volta aqui na Clube 88 e 5 muito mais que rádio. Grande Jornal Regional.